Muito boa noite, queridos internautas. Começa a partir de agora o programa Ponto e Vírgula, aqui pela sua TV RPB. Hoje, quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Na reportagem, produção e apresentação de Pereira Júnior, na parte técnica e audiovisual de Pedro Neto, direção geral de Dinha. O programa Ponto e Vírgula, porque toda conversa tem um porquê, hoje vai conversar com o ativista cultural e secretário de Cultura do município de Coremas, aqui no sertão da Paraíba, Assis Pires, onde vamos debater assuntos relacionados à cultura do nosso alto sertão da Paraíba. Queremos convidar você para que possa, juntamente conosco, poder pelejar hoje através da cultura do sertão da Paraíba. Conhecer melhor como é fácil ou é difícil fazer cultura no sertão da Paraíba em tempos, principalmente de pandemia. Quais são os incentivos que se tem hoje por parte dos poderes públicos estaduais, municipais e federais para que os artistas continuem fazendo e realizando as suas culturas no sertão da Paraíba. Então, hoje será o tema mais importante, mais central de hoje será justamente o tema cultura no sertão e o debatedor com a gente hoje é o secretário de Cultura do município de Coremas, de Assis Pires. De Assis, primeiramente, quero agradecer a sua presença, mas antes eu quero dizer que nós temos alguns links aqui abertos, ligados, para que você possa interagir conosco. Primeiro, portal repórterpb.com.br/TV, tem um link agora ao vivo para você acompanhar. Depois, se você quiser acompanhar também nós lá no facebook.com/repórter da Paraíba, Folha do Sertão é o nosso link lá no Facebook. E também temos um link lá no YouTube, TV Repórter PB, onde você também poderá interagir e acompanhar tudo com a gente. Vou dar uma boa noite a De Assis. Alô, De Assis, boa noite, seja bem-vindo ao programa Ponto e Vírgula aqui da sua TV RPB. Boa noite, De Assis. Alô, boa noite, Pereira Júnior. Para mim é uma satisfação poder estar aqui com vocês e poder falar um pouco do nosso trabalho aqui na cidade de Coremas e também do movimento cultural aqui da nossa cidade, né? Muito bem, vamos falar um pouco de Assis, né? Já sentindo esse clima, como é que é fazer cultura, né, nesse momento em que se realiza e passa por uma pandemia, principalmente no sertão da Paraíba, hein? Geraldinho, nesse momento em que a gente está vivendo, né, há mais de um ano, é quase impossível de se trabalhar com, porque a cultura foi uma das áreas mais prejudicadas, uma das pastas mais prejudicadas em todo o mundo, né, na verdade. Porque a cultura, infelizmente, é considerado um serviço não tão essencial, né? E a cultura é a primeira que para e é a última que volta. Provavelmente vai ser a última que vai funcionar, né? Infelizmente, a gente tem que se virar, tem que ser criativo, criar novas possibilidades, utilizar dos meios que a gente tem disponíveis hoje, né? As redes sociais, elas ajudam bastante, mas é assim, é a duras penas, né? É só para não deixar a chama apagar. Muito bem. De Assis, você hoje é secretário, né, de Cultura do município de Coremas, né? Como você se interessou, evidentemente, por esse meio da cultura, né? Você tem a família que já milita na cultura. Como é que você se descobriu que você tinha esse potencial para ser um ativista cultural? Assim, envolvimento com a cultura, todo ser humano tem, né? Assim, a gente se envolve, todo ser humano é ator da arte, da cultura, de alguma forma, das formas de conhecimento, de informação, né? Tudo que está ao seu redor te faz apreciar a cultura e a arte de alguma forma. Agora, como ativista mesmo, eu desde pequeno, eu comecei a ler muito cedo
ler histórias em quadrinhos, me interessei muito cedo por histórias em quadrinhos e lia muita revista também. Gostava de ler revista Veja, revistas sobre cinema, sobre ciências. E também sempre fui um aficionado pelo cinema, né? Principalmente ficção científica. E esse meu envolvimento com a arte desde pequeno me fez sonhar desde sempre em querer produzir alguma coisa, né? No começo eu queria ser eu sonhava em poder produzir histórias em quadrinhos e também, paralelo a isso, eu tinha vontade de produzir relacionado ao cinema. São duas mídias que, assim, andam paralelas entre elas, né? Uma bebe na outra. E eu, como apreciador das artes, eu sonhava em poder produzir alguma coisa relacionada a essas duas mídias, a uma dessas duas mídias. E o tempo foi passando e as tecnologias digitais e a globalização, né, e algumas políticas públicas também tornaram isso possível, né? Chegou quando foi em 2011, aqui na teve uma oficina de cinema e eu envolvido, eu trabalhei na prefeitura na época e eu acabei ajudando a secretária a organizar essa oficina e participei da oficina, né? Estava muito interessado e a partir dessa oficina foi que eu comecei efetivamente a produzir algum trabalho, né? Porque depois dessa oficina eu comecei a correr atrás dos editais e a gente descobriu um edital e foi onde eu produzi o meu primeiro filme, A Caixa d'Água do Sertão, que teve uma repercussão legal na época que a gente lançou até hoje, né? Um filme assim bem visto e que me abriu muitas portas para a cultura. Depois disso, muitas oportunidades me apareceram. De Assis, eu vou falar um pouco ainda na questão que você se envolveu na cultura, mas eu vou tocar um pouco desse assunto que foi a Caixa d'Água. A Caixa d'Água trata da história, né, do açude Estevão Marinho, né, da barragem Mãe d'Água, onde você trata e, inclusive, consegue depoimentos aí de pessoas que trabalharam, né, nessa obra tão maravilhosa na década de 30, 40, né? Você conseguiu depoimentos históricos, inclusive, com esse seu documentário. Isso, exatamente. Antes de participar da oficina, eu já tinha na cabeça assim, uma ideia de fazer alguma coisa sobre o açude de Coremas. Mas eu não sabia o que. Eu pensava que se eu pudesse produzir um filme, seria sobre o açude. Eu nem pensei em documentário na época, nem pensava. Mas aí depois, quando a gente trabalhou a ideia de produzir, aí eu vim fazer o documentário sobre o açude. E na hora que eu falei assim para o professor da oficina, para o orientador da oficina, que era Torquato Joel, aí ele achou bem legal a ideia. Ele disse, rapaz, é interessante, e isso eu colocava em prática. Aí quando surgiu a oportunidade, né, quando abriu o edital do Microprojetos Culturais para o semiárido, eu já estava com essa ideia na cabeça, a gente elaborou o projeto em cima dessa ideia, né? Depois que eu mandei o projeto e foi dado, aí eu fiz uma pesquisa bem aprofundada aqui na minha cidade, procurei as pessoas que trabalharam, né? Pesquisei bastante na internet e procurei pessoas que tinham uma noção de produção audiovisual, assim, eu já sabia de alguns nomes. Procurei Laércio Ferreira de Aparecida para me dar uma, já tinha produzido. Na época ele já tinha produzido audiovisual e era alguém próximo da gente aqui, inclusive foi até Ana Iris, a secretária de Cultura da época, quem me indicou ele. Conheci ele através dela. E procurei Laércio e ele me deu uma força para a gente conseguir contratar pessoas que tivessem uma noção boa. A gente conseguiu um nome de renome na Paraíba, que foi João Carlos Beltrão, que é um dos maiores... Da Paraíba é o maior diretor de fotografia, considerado um dos maiores, né? E até do Brasil, já ganhou prêmios até em Gramado. E eu consegui produzir essa obra juntamente com essa equipe que a gente formou. E para mim eu tive uma satisfação muito grande, porque você começar com um trabalho audiovisual e já começar com grandes nomes assim, né? Já começar com recursos, para mim, mesmo que pouco, para mim na época foi algo assim, foi uma realização de um sonho mesmo.
Muito bem. Você teve, inclusive, uma influência muito boa, foi justamente de Shaolin, né? Shaolin era um amigo pessoal seu, e quando ia para Coremas, que ele é de Coremas, mas morava em Campina Grande, tem família em Coremas, sempre vocês conseguiam ter um tempo, um momento para que vocês pudessem tratar, né, de assuntos da cultura, né, e principalmente o cartunismo, né? E dentro disso também despertou esse lado de você desenhar e fazer até um herói que você tem, um impacto. Você também teve essa influência de Shaolin? Com certeza. Shaolin é assim, o meu com o Shaolin, a duração da nossa amizade não foi muito longa por conta do acidente que ele sofreu. Mas Shaolin, os poucos anos que a gente teve contato, que ele vinha em Coremas e a gente se encontrava, ele me influenciou bastante. Inclusive, eu lembro que numa visita que ele fez na minha casa, ele foi lá para conhecer minha coleção e ele entrou lá em casa, fez um desenho para mim, fez uma cura minha. Eu já desenhava, né? Eu desenho desde criança, desde adolescente. E, e ele é um cara que ele me incentivava muito, assim, ele entrou lá na minha casa, olhou minha coleção, elogiou bastante, olhou meus desenhos, disse, não, você é um cara que tem futuro, você tem talento, assim. E essas palavras, elas foram muito enriquecedoras para mim. Inclusive lá que ele fez o desenho para mim, ele fez a minha caricatura, né? Inclusive é a caricatura que eu uso no meu canal, nas minhas publicações, eu uso ela de forma oficial. Eu dei uma arte final no esboço que ele fez e eu utilizo essa caricatura. Mas ele foi sim uma grande influência para mim, até pelas palavras. Né? E quando eu vi ele na TV, assim, eu disse, pô, Shaolin tá na TV e conseguiu, né, daqui do sertão, foi para Campina, de Coremas, aí foi para Campina Grande e conseguiu chegar a algum lugar e ele andou na minha casa e acha que eu também futuro também, né? Foi realmente ele incentivador e influenciador na carreira, né? Na minha carreira não tão longa, mas promissora. Muito bem. Olha, eu vou um intervalozinho rapidinho aqui, só para a gente ter uma ideia aqui. Haja vista, a gente está com um pouquinho de delay aqui, mas a gente vai corrigir logo em seguida aí na questão da nossa volta aqui diretamente aqui dos estudos da TV RPB, conversando hoje com o ativista cultural e secretário de Cultura do município de Coremas, de Assis Pires. Um minutinho só que a gente já volta. Aguarda aí.
Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Ponto e Vírgula pela sua TV RPB. Hoje a gente conversando com o ativista cultural lá do município de Coremas, de Assis Estrela, de Assis Pires, né, conversando com a gente. De Assis, nós tivemos aqui um intervalozinho comercial rapidamente, né? Estamos com um problemas aqui de delay, mas estamos tentando consertar a nossa produção. Mas, de Assis, voltando aqui, como foi você produzir o seu primeiro documentário? Haja visto que, dentro das possibilidades daquela época, não tinha, né, as condições que nós tínhamos hoje, né, os ensinamentos, os equipamentos, e mesmo assim você consegue fazer seu primeiro filme, mesmo sem ter ninguém que pudesse orientar, mas você conseguiu fazer com que a sua primeira produção fosse realizada no sertão da Paraíba, em de Assis. Então, é como eu falei, assim, é, a oficina ajudou bastante, né? Eu tinha uma noção do que eu queria fazer, só que eu precisava de uma orientação, assim. Assim, você disse que eu não tinha o recurso, a gente não tinha o recurso que tem hoje, né? Mas alguma coisa a gente tinha. E eu sabia que com aquilo que a gente tinha disponível naquele momento, seria possível de fazer, né? Alguma coisa, né? E no caso, o primeiro documentário, que foi A Caixa d'Água do Sertão. Na verdade, naquela época eu já tinha bastante recurso, né? A gente não tinha o acesso que tem hoje, né? Hoje seria muito mais fácil de fazer. Até um, a gente gastaria bem menos e daria para produzir algo até melhor. Ô, Dias, você ainda conseguiu fazer uma espécie de filme trash, né? Um filme de terror, como, né, digamos assim, no sertão da Paraíba? Né? Você já tinha já a mente já aguçada para esse tipo de comportamento na cultura, né? Fazendo filmes, e a inspiração veio daqueles filmes que passavam na tela quente, sessão da tarde, na Globo, que era um acontecimento para nós aqui no sertão, que não tínhamos acesso diretamente aos cinemas como hoje nós temos. Isso. Aí sim, esse daí foi realmente um desafio e a gente não tinha praticamente nada para fazer, era quase nada, era só a vontade, né? Aí meu irmão também, ele é um apaixonado pelo cinema e era meio. Agora ele tá mais, mudou o foco para outros caminhos. Mas ele era meio maluco, assim, que nem eu também, e queria fazer as coisas, né? Inclusive o filme Morto, que é o Trash, ele quem fez o roteiro, quem roteirizou, né? Um filme bem americanizado. E a gente juntou uma turma aqui de adolescentes e gravou, né? Fez aquela gravação, a gente conseguiu editar, foi um sacrifício danado, mas a gente conseguiu fazer aquele trabalho. Inclusive, quando teve a oficina aqui, que houve uma exibição aqui em praça pública, ele foi exibido aqui para a cidade pela primeira vez, né? E foi assim, foi bem legal a reação do povo, porque nem a gente, às vezes, valoriza tanto o que você está fazendo, né? Às vezes você acha que aquilo não é tão legal, mas quando você vê a reação das pessoas assistindo, aí você entende que aquilo ali funciona como obra audiovisual, né? Até porque esse lance de como ele foi feito, hoje estão se utilizando muito, né? Estão voltando muito para as origens, gravando filmes hoje em preto e branco, em formato de VHS, né? Quer dizer que o filme não envelheceu. Ele é um filme trash, né? Um filme de terror, mas que não envelheceu. Você assiste ele hoje normalmente, né? Considerando que ele é um filme trash. É bem divertido. Hoje eu gosto mais dele do que na época que a gente fez. E como é que vocês já imaginavam fazer tudo aquilo, aqueles figurinos, aquelas maquiagens, tudo já, vocês planejavam deixar tudo bem real mesmo, já como faz no cinema. Você conseguiu já exibir ele em alguns festivais, que naquela época não tinha festival nenhum, você apenas fazia porque, por amor mesmo à arte, né? Mas não tinha onde exibir. Você já consegue hoje exibir esse filme seu aí, alguns festivais que você já participa? Então, o Morto não. O Morto ele só passou no festival em João Pessoa, que foi
o Cineport, é o festival de cinema de países de língua portuguesa, que é uma parceria entre Brasil e Portugal. Eu nem participei desse festival. Quem participou foi um amigo meu daqui, Kenio Rogers, que também produz cinema. Participou da mesma oficina que eu. A gente fez a gente concorreu no mesmo edital na verdade, na época foram dois filmes aprovados, né? O meu e o dele, o Travessia, de Kenny Rogers. E ele foi para esse festival e levou, pediu o filme para levar e levou e exibiu lá. O pessoal lá gostou muito, sabe? Na época eu não estava com essa visão de viajar para festivais, mas foi legal porque a repercussão do pessoal lá, o diretor lá de cinema elogiou bastante. O filme estava muito bem cortado, né, para uma coisa feita aqui no sertão. A gente editou com videocassete. E aquela maquiagem, quem bolava tudo aquilo era meu irmão. E ele fazia com um material assim improvisado, sabe? O menino que a gente maquiou para fazer o morto, o zumbi, aquele filme a gente passou 3 semanas para gravar, foram 3 finais de semana. E quando terminou a gravação, o menino passou 30 dias com a pele toda queimada, porque o material não era o adequado para usar na pele da pessoa. Mas aí, por amor à arte e à cultura, ele passou, ele se sacrificou em nome do filme. E ficou bem legal, né? Hoje a gente ri muito dessa história. Sempre é um aprendizado, né? Sempre é um aprendizado. Você de Assis, conseguiu implementar lá em Coremas, né? É um festival, né, de HQ, que é aquelas, nós chamamos hoje chamávamos antes de gibi, né? As figurinhas, né? As historinhas, né, feitas em gibi. Então, mas você também conseguiu fazer com que, né, as pessoas se interessassem por esse segmento, né, da arte que é o HQ. E com isso você criou o festival em Coremas e dentro dessa perspectiva você também criou um personagem, né, o Impacto. Fala aí dessa questão relacionada a se trazer, a se falar, a se produzir, né, desenhos em gibi aqui no sertão, e isso é algo realmente por amor mesmo. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa ideia e como surgiu também o seu personagem, o Impacto? Então, além de produzir obras artísticas, a gente também quer mostrar ela para as pessoas, né? E no caso dos filmes, a gente promoveu umas atividades de cinema aqui, a gente promoveu o Festival de Cinema por alguns anos e outras atividades também na área de teatro, de música. E em 2016, eu tive a honra de assumir a secretaria, em 2017, na verdade, na eleição foi em 2016. Eu fui convidado por doutora Chaguinha, pela saudosa doutora Chaguinha, a assumir a pasta da Secretaria de Cultura. Na época eu era articulador cultural da 7ª Região do Estado, e ela me convidou para assumir a Secretaria de Cultura do município. Eu achei que seria mais interessante cuidar da pasta de secretaria da minha cidade, né, que é a minha cidade, é meu orgulho, é a cidade que eu nasci e cresci, eu queria poder fazer mais por ela, né? E quando foi nesse meio tempo, eu tinha participado de um festival de histórias em quadrinhos do Sertão HQ em Patos. E eu já tinha criado o Super-Herói Impacto há mais de 20 anos atrás. O que que aconteceu? Quando eu vi o festival de quadrinhos de Patos, o Sertão HQ, eu me apaixonei, porque aí eu pensei assim, eu disse, pô, se a gente faz filme, tem como fazer o festival para mostrar o filme, então dá para fazer também um festival de quadrinhos. Eu já conhecia festivais de quadrinhos. Existem grandes festivais pelo mundo, a Comic Con, que é o maior do planeta, e outras menores, mas eu nunca pensei que pudesse fazer uma convenção de quadrinhos no Sertão. Aí quando eu participei do Sertão HQ, conheci uma galera lá de Patos, que é o Alex Souto, Roberto Nascimento e Aurélio Gomes, que são os idealizadores do Sertão HQ de Patos. E conheci, ajudei a participar, fiz uma matéria sobre o evento, está até no meu canal, e fiquei apaixonado pelo evento. Nisso veio a campanha eleitoral, né? E durante a campanha, eu fazendo o trabalho de mídia aqui
da candidata, na época, a doutora Chaguinha, e eu conversava muito com eles pela internet, que eles viam meus trabalhos, e eles disseram, olha, Assis, se tudo der certo aí, vamos fazer o Sertão HQ o ano que vem? Aí foi quando aconteceu que a doutora Chaguinha me convidou para assumir a secretaria, eu assumi. O primeiro ano foi mais difícil, porque foi um ano de transição, assim, de governo, e a gente teve que se organizar, mas no ano seguinte eu levei a proposta para a doutora Chaguinha. Ela ficou bastante empolgada, gostou da ideia, e deu carta branca para mim fazer, né? Ela estipulou um valor que eu poderia utilizar, né, gastar, e eu estourei esse valor, tive que estourar, passou bem mais do que a gente imaginava, mas assim, é um investimento que vale totalmente a pena, porque é um evento que enriqueceu, valorizou muito a nossa cidade. Hoje, a pandemia atrapalhou isso, né? O ano passado a gente não pôde fazer, mas a gente já fez 2 edições do Sertão HQ. Hoje, Coremas é considerado uma das cidades que tem um festival de quadrinhos estabelecido a nível de estado. No último edital, na última edição, em 2019, a gente teve aqui 3 canais de TV fazendo a cobertura do evento. E assim, veio gente de fora, veio pessoas, artistas de outros estados, artistas locais aqui. A gente abriu espaço para os jovens mostrarem seu trabalho, né? Jovens que desenham, que nunca teriam tido a oportunidade de mostrar o seu desenho num festival, sentar ao lado de grandes artistas para mostrar seus trabalhos. E a gente premiou esses jovens, premiou os artistas de fora. Tinha atrações culturais, né? Na de 2019 a gente trouxe o maior grupo de cosplay do estado da Paraíba, que é o Ani Monteiro, que é um grupo que eles se vestem de super-herói, eles produzem os uniformes, as armaduras, e produzem, né? E produzem as roupas e fazem exibição, né? Como se fosse super-herói. Porque o cosplay, ele é diferente da fantasia. A fantasia, você veste a fantasia. E o cosplay não. O cosplay, ele se traveste de super-herói. Ele veste a roupa de super-herói e finge que é o super-herói. Aí a gente trouxe esse grupo para Coremas. Teve também os cosplays daqui da cidade, cosplays da cidade vizinha. Eu sei que a cidade ficou tomada por super-heróis, sabe? A gente também realizou em Coremas a primeira passeata nerd, eu acredito que da história, pelo menos da Paraíba. Eu nunca vi isso, nunca ouvi falar numa passeata nerd. A gente realizou a primeira passeata nerd, que foram os jovens, os desenhistas e as pessoas vestidas de super-herói desfilando pelas ruas da cidade. Aí, assim, foi um evento que valorizou muito a nossa cidade, enriqueceu o povo. O retorno foi bastante positivo, todo mundo pedindo para fazer de novo. Todo dia eu recebo mensagem, alguém perguntando, vai ter, quando é que vai ter de novo, como é que vai ser? Porque realmente é um evento que valoriza vários segmentos da arte do desenho, né? A história em quadrinho, o desenho, o seriado, o cinema. Aí é bem legal, é um evento que agrada a todas as idades, né? As famílias vão participar, o pai leva os filhos, a esposa, vai todo mundo junto. O pai gosta do filme, o filho gosta do desenho mais infantil, e todo mundo fica feliz. E a gente também, né? Por poder produzir um trabalho e ver o resultado, né? A gente volta a ser criança, né, de Assis? A gente volta a ser criança com isso, isso é muito importante. Deixa eu passar aqui no YouTube, tem algumas pessoas que já estão por lá, agradeço bastante. A Julimar Alves de Souza, bom trabalho. Ela está dizendo parabéns à TV RPB, né, por ter estado debatendo esse assunto. DJ Belo, parabéns, meu amigo, sucesso para você. Erivaldo Filho, boa noite. Jocélio também está mandando boa noite. Maria Aparecida da Silva, boa noite. Caliel Stremlin, acho que você conhece esse rapaz, não conhece? Caliel Stremlin está também dando boa noite aqui. Milton Belmonte, né? Boa noite, secretário, né? Tá parabenizando você. Turma do Cine Trash, Zé do Caixão, ele fala aqui, né? Fazendo realmente hoje cinema no sertão nesse nível, tem que realmente ter disponibilidade, tem que ter amor mesmo à causa, porque não é tão fácil fazer cinema dessa forma, não. Quero agradecer aí os nossos internautas que estão interagindo com a gente lá na rede social. E hoje nós estamos conversando aqui com o secretário de Cultura do município de Coremas,
de Assis Pires. De Assis, já que você falou do seu aí, mas você também se investiu do impacto, rapaz. Eu já perguntei a questão do seu personagem, que você tem o impacto, né? Você já se vestiu com ele nesse dia que você saiu pela rua aí, já saiu com esse seu super-herói aí? Como é que nasceu esse seu super-herói aí na sua mente? Não, então, quando o impacto surgiu da mesma ideia que todo adolescente, a mesma paixão que todo adolescente que lê quadrinhos e gosta de cinema tem, né? Que é de ter seu próprio personagem. Todo adolescente que lê quadrinhos e desenha, ele sempre sonha em fazer em criar alguma coisa que possa se tornar um personagem de história em quadrinho e até fazer sucesso, né? Eu não esperava pelo sucesso, mas eu também queria produzir alguma coisa. E eu tinha vontade, mas não sabia o que ia fazer, né? E eu sei que um dia eu estava lendo uma entrevista de um desenhista americano, Rob Liefeld, e ele começou a contar o processo de criação dele de uma personagem chamada Glory. Inclusive, ela foi desenhada até pelo Mike Deodato, aqui o paraibano, e fez um tremendo sucesso por conta do paraibano. Estourou por conta dos desenhos do paraibano. Meu amigo Mike Deodato, eu conheço ele também, gente finíssima. Mas aí, quando eu terminei de ler a entrevista dele, eu me senti inspirado, eu me vi inspirado em poder fazer alguma coisa. Aí tem um papel amassado do meu lado e eu comecei a rabiscar. Aí eu criei esse visual, que é o do impacto, e achei legal. Disse, pô, daqui em cima desse desenho eu vou começar a produzir alguma coisa. Aí eu passei vários anos fazer uma história em quadrinho, fiz uma história em quadrinho simples, só de luta, não tem nem história, não tem, é uma coisa simples, era um fanzine. Mas eu nem tive como lançar na época, não tinha recurso, não tinha condições. E ele ficou guardado. Aí quando eu promovi a atividade de HQ, aí eu vi a oportunidade de poder mostrar ele para as pessoas, né? Eu tinha os desenhos já prontos, eu refiz os desenhos e o Aurélio, aliás, Alex Souto de Patos, arte finalizou para mim essa nova versão. É a mesma, só que ela foi redesenhada. E eu propus para a prefeita a gente lançar uma revista em quadrinho, que o coletivo teve essa ideia de lançar um artbook, que seria uma revista em quadrinho desenhada por jovens coremenses, que uma história contando a história de Coremas, feita pelos jovens da cidade, e teria a história em quadrinho do impacto. E foi o que a gente fez. Aí a gente convidou os artistas locais, eles produziram os desenhos, eu fiz o roteiro, a gente lançou a história sobre Coremas e dentro da mesma revista a gente lançou a história do impacto. A primeira história é uma história mais simples, né, como eu falei. Agora, a segunda história é que é mais interessante, que é onde eu desenvolvi a história da origem do personagem. A origem do impacto, ela está ligada diretamente à história da cidade, à história do Açu e de Esteve Marinho. Porque eu achei que seria interessante assim, o tema super-herói ele já está muito saturado, né? Criar um super-herói hoje não tem mais tanta graça. O que eu achei que seria legal para o meu personagem seria contar a história da minha cidade através do meu herói, né? Assim como eles usam o Homem-Aranha para mostrar Nova York, o Capitão América para contar histórias da Segunda Guerra, Capitão Britânia para mostrar a cultura europeia e por aí vai, né? O Tex mostra o faroeste, essas coisas assim. Eu achei que eu poderia usar o meu personagem para falar da nossa cultura, da nossa história, da nossa cidade. E essa história já está pronta, a história de origem do impacto, e é bem legal. A história de ficção se mistura com a história da realidade, né? Estevão Marinho participa da história, Raimundo Nonato também dessa história em quadrinho, eles estão ligados diretamente à origem do impacto. É bem interessante, eu não posso falar muito porque senão perde a graça, né? O de Assis, outra questão que você tem feito aí em Coremas é lutar, né, para que a sétima arte não morra de maneira nenhuma, embora com tantas tecnologias na versão Blu-ray, né, já tem 4K, 8K, 12K, o cinema cada dia mais se renova, se reinventa, e principalmente nas grandes cidades, né, que nós percebemos já tem cinema 3D, 4D, enfim,
Uma vez eu assisti o filme lá em João Pessoa, que foi a Pantera Negra em 3D, em 4D, eu fiquei maravilhado. Como eu estivesse fazendo parte daquela cena, né, dele, né, principalmente uma cena que tem de uma cachoeira, onde ele se apresenta como rei, né? E ali, você usando óculos 3D, 4D, você se entra dentro da cena, você faz até gesto no murro, o cara dá, jogando água, como se fosse jogando água em você. Enfim, é algo sensacional, né? Que a sétima arte nos proporciona A gente se assusta às isso. vezes, né? Mas, para, pois não é? E agora, só que, assim, para o sertão, isso é muito difícil, né? A gente percebe que o SESI, né, tem feito aí a sétima arte, eles trazem uns carros, bota nos sítios, já traz aquelas telas grandes, etc. Para as pessoas que não conhecem a tela grande poderem ter uma percepção. E eu acredito que foi pensando nisso, que você criou, planejou o projeto do Cine Clube de Coremas. Foi justamente nisso que é um momento em que as pessoas que não conhecem a sétima arte pudessem ter acesso aí à tela grande, Assis? Isso. É assim, na verdade, o Cineclube, ele surgiu de outra ideia, né? Quando eu assumi a Secretaria de Cultura, quando a doutora Chaguinha, na verdade, me convidou junto com o Edilson, marido dela, que a gente sentou para conversar, eu falei assim para elas, tudo bem, eu assumo a secretaria, agora você vai me prometer uma coisa. Vocês vão construir aqui na cidade um centro cultural. Aí eu falei assim, não precisa ser algo extraordinário, contanto que tenha quatro paredes, um teto e um local que a gente possa exibir filmes e um palco, um outro tipo de apresentação. Mas basicamente eu pensei no cinema na hora. Aí Edilson Pereira, muito visionário, né, ele olhou para mim e disse assim, fazer, nós vamos fazer, e eu vou dizer a você, lá onde era o antigo Correio. Isso antes de assumir a prefeitura, né? Antes de Chaguinha assumir. Aí eu falei, não, tá bom, tá ótimo, né? Então vamos lá. E assim, eu achava que ele poderia fazer, né? Mas assim, a gente não tem tanta certeza se vai dar certo. E realmente, com pouco mais de um ano depois de eu ter assumido a secretaria e Chaguinha ter assumido a prefeitura, eles correram atrás dos recursos e conseguiram. Ele me chamou, Edilson me chamou, inclusive até num dia triste para ele, que foi no dia do velório do pai dele. Ele estava bem tranquilo, aí me chamou assim, disse assim, eu consegui aquele recurso para a gente fazer o rural. Aí eu falei, que maravilha, Edilson, que bom, rapaz, que bom. Depois a gente conversa melhor, né, porque o momento não era adequado. Aí assim, eu nem acreditei direito, aí depois veio, né, depois eles me mostraram o projeto, Chaguinha e Edilson, eles me chamaram, a gente me mostraram o projeto, e a coisa foi caminhando, né? E foi muito melhor do que eu imaginava. Eu não esperava que pudesse ser daquele jeito, com todo aquele recurso, com equipamento tecnológico assim. Assim, para uma cidade do sertão, uma pequena cidade do sertão, você tem um espaço que você possa exibir filme ali, com todos os requisitos técnicos mínimos para você exibir, é uma maravilha. E foi pensando nisso no cinema, a ideia do Centro Cultural, e assim que inaugurou o Centro Cultural, eu já pensei logo, pronto, agora a gente vai criar um cineclube, para a gente ficar fazendo exibição de filmes periódicos, né, periodicamente. Só que aí, infelizmente, né, teve o primeiro ano da gestão do cultural. Na verdade, o Centro Cultural só funcionou mesmo durante um ano. A gente só pôde usar ele para atividades culturais e outras atividades de empreendedorismo também, que ele também é utilizado para outras atividades. E só pôde usar durante um ano, porque aí veio a pandemia e parou tudo, atrapalhou tudo. E o projeto do Cineclube já foi aprovada a lei, já está todo mundo, tá tudo pronto, né? A gente está só esperando passar esse momento para a gente inaugurar o Cineclube e começar a fazer essas exibições periódicas aqui na nossa cidade, de material produzido em Coremas e na região. Aqui a gente vai dar prioridade a obras produzidas aqui na região. Muito bem, olha, o programa Ponto e Vírgula hoje está conversando com o secretário de Cultura do município de Coremas,
aqui no sertão da Paraíba, de Assis Pires, né? Coremas, que é uma cidade linda, né? Tem uma potencialidade cultural enorme, né? E a prefeita Chaguinha, ela conseguiu justamente fazer com que essa potencialidade pudesse se aguçar ainda mais, despertar, né, na própria população esse próprio interesse das pessoas conhecerem mais a cidade, o pôr do sol. Tem um mirante que ela conseguiu fazer lá, que eu amo Coremas. Tudo isso são atrações turísticas hoje para que as pessoas, quando cheguem em Coremas, consigam sentir-se bem, né, e levar uma lembrança boa daquela cidade, né? Chaguinha de Assis, aí eu abro um parênteses aqui, você que estava trabalhando um pouco mais próximo a ela, percebia ela, a vontade que ela tinha de fazer com que as pessoas de Corenos pudessem despertar o interesse pela a cultura. Você viu isso nela e percebeu isso nela, a forma como ela realmente abraçou a cultura do município de Corenos. Não foi assim, de Assis? Isso. Assim, nunca é perfeito, né? Toda atividade, toda gestão, para as realizações de atividades culturais e todos os projetos culturais é mais difícil, né? A gente sabe disso porque não tem recurso. É uma pasta que está começando agora, foi criada há pouco tempo. Mas ela era uma pessoa assim muito empolgada, muito, como é que eu posso dizer? Ela não podia fazer tudo, né? Mas ela tinha um interesse. Até o que ela dizia que não dava para fazer, ela dizia, não, mas a gente faz depois. Era uma pessoa que realmente assim, e alguns projetos até me surpreendia, como é o caso do Sertão HQ, ela gostou demais, assim, ela até contou que quando era criança desenhava, e o pai dela não deixou ela estudar desenho, um negócio assim. Inclusive o projeto lá do Mirante, a Música das Águas, que é um projeto de música ao vivo para quem visita a nossa cidade lá no Pôr do Sol, quando foi para a gente colocar em prática, eu lembro que quando eu estava organizando tudo, aí uma vez eu estava em reunião, olha só, olha assim, você capriche no projeto, porque eu estou sonhando com esse projeto, eu quero que seja uma coisa linda, eu quero que seja algo extraordinário. Aí eu até ficava assim, eu disse, pô, será que eu vou conseguir atender às expectativas da prefeita? Mas assim, mas eu fico feliz que eu sei que deu certo, que ela ficou satisfeita e pela repercussão que teve na cidade, né? O povo da cidade gosta, muitos visitantes, muita gente visitava, né? Teve que parar por conta da pandemia também. Infelizmente a pandemia, como eu disse, atrapalhou demais a gestão, a área da cultura. Mas assim, foi um projeto que trouxe assim uma repercussão e uma visibilidade muito boa para Coremas também, né? Foi mais De um Assis, projeto você, que trouxe o resultado positivo. de Assis, você conseguiu contar a história das Três Franciscas, não foi? Algo que realmente eu acho que você eternizou a imagem de doutora Chaguinha como gestora, como cidadã, como pessoa, né, como mãe. Você conseguiu captar emoções dela que jamais outras pessoas tinham conseguido. Você contar a história de doutora Chaguinha. Eu acho que esse documentário que você fez, né, é algo de relíquia histórica para o município de Coremas, haja vista que a doutora Chaguinha foi a primeira mulher eleita prefeita do município de Corema nesses 67 anos de emancipação política. Como surgiu aquela ideia de você contar a história das Três Franciscas? Então, até você fala assim, a gente fica assim, a cidade ainda está tocada, né, com a perda dela, assim, está sendo muito difícil para a cidade, para todo mundo, para o vice-prefeito Irani, que hoje é o prefeito, né, recebeu essa missão de dar continuidade ao trabalho dela. Assim, tá todo mundo ainda meio que se organizando, né, na vida, né? Muito triste. A ideia de fazer esse trabalho surgiu durante a campanha mesmo, né? A gente
Na campanha passada, quando o Edilson seria o candidato, antes mesmo dele ser candidato, ele queria fazer um trabalho sobre a vida dele, e a gente fez o Trajetória. E também teve uma repercussão legal aqui na cidade, e tudo, foi bem bacana. E quando foi agora os filhos de Edilson, Pierre e Edilcinho, aí eles conversaram comigo. A gente, durante a campanha, eles disseram de Assis, a gente quer fazer sobre a minha mãe, assim como a gente fez o pai, a gente quer falar sobre Chaguinha, a prefeita, contar a história dela. Aí, da mesma forma que eu fiz com o pai deles, né, com o Edilson, eu falei para eles assim, eu disse, não, tudo bem, a gente faz, vocês me dão liberdade criativa para poder eu contar a história como eu fiz com a do seu pai, e a gente faz sim. E aconteceu que um dia, né, na verdade é uma equipe, né, o roteiro do filme e a montagem é minha, mas é uma equipe, né, várias pessoas gravaram, eu também captei imagens, mas teve Taciliano Silva, teve Kenny Rogers, teve Apollo, várias pessoas produziram imagens, foi um trabalho em conjunto, né? O roteiro do filme e a montagem é minha, principal. A história é minha. Mas, na verdade, é uma equipe. Todo filme é uma equipe, na verdade. Ninguém faz um filme sozinho, né? Mas a gente conseguiu porque aconteceu que, numa dessas gravações, Chaguinha acabou se soltando e contando bastante a história dela para os meninos. Aí o filho dela me ligou, disse, olha, Assis, a gente foi gravar uma entrevista com minha mãe para outro trabalho, e a gente começou a falar sobre ela, ela falou muita coisa. Aí eu queria que você pegasse esse material, em cima desse material você faça. Aí eu peguei o material, eles me trouxeram, era muita coisa, era mais de 4 horas gravado, de gravação. Eu minutei esse material, vi o que dava para tirar dali, e em cima desse material eu fiz um roteiro e a gente começou a trabalhar em cima desse roteiro. A gente fez várias gravações, gravou no sítio da casa dela, gravou lá no sítio onde ela nasceu, gravou com a família. E eu juntei todo esse material, eles me deram também muito material de arquivo, mais de 10 horas de material de arquivo. E eu tive 30 dias para juntar tudo isso, essas quase 20 horas de material, e transformar naquele documentário de meia hora, que realmente ficou maravilhoso assim, não por ter sido eu que fiz, né? Porque como eu disse, não fui só eu, foi uma equipe. Mas ficou maravilhoso pela história em si, né? Porque é uma história muito bonita, né? Uma história verdadeira. Chaguinha era uma pessoa muito humilde, de origem Algo humilde, contado, né, que Assis? Algo isso, contado pela própria protagonista, né? e isso exatamente com emoção. Você sente a emoção dela contando a história dela, né? A humildade, ela vai lá no sítio, mostra, olha, eu nasci aqui, ó. A minha casa era aqui, só tem um tijolo hoje, mas foi aqui que eu nasci com maior orgulho, né? Difícil de você ver isso em gestores, em prefeitos. Não é todo prefeito que tem a humildade que Chaguinha tem. As portas dela só viviam abertas para receber as pessoas, né? A gente sabe que tem momentos que a pessoa está sobrecarregada, né? Porque uma gestão não é fácil. Mas Chaguinha é uma pessoa muito próxima do povo, de todo mundo. Eu tinha acesso a levar os projetos para ela, as ideias, e eu acredito que foi por isso que saiu um resultado tão bacana, tão bem feito assim, que valorizou a história dela, nem ficou eternizada. Realmente ela é uma pessoa que deixou seu legado e ficou o documentário para contar a história dela e todo mundo para as futuras gerações. E assim, vamos falar um pouco aqui desse seu momento que você vive aí na secretaria. Você me corrija, por favor, você é o primeiro secretário de fato de direito, né, nomeado por uma gestão como secretário de Cultura reconhecido do município de Coremas, né? E eu queria que você pudesse me falar a respeito aí desses projetos que a secretaria tem realizado nesses últimos 4 anos para o município de Coremas. Então, você pediu para mim te corrigir, eu vou ter que corrigir. Antes de mim teve outro secretário, que é a secretaria. Foi dado início ao processo de criação da secretaria antes do final da gestão de Edilson, e ela foi iniciada na gestão seguinte. A gente teve um secretário que era Levi Júnior, um rapaz muito bacana também, promoveu algumas atividades legais aqui na cidade, né? Não conseguiu fazer tudo que queria, como
como sempre, que é essa dificuldade que a gente fala, né, de toda a gestão, mas hoje eu sou o segundo, no caso, né, o segundo secretário oficial, assim. E os projetos, como eu disse, foram vários projetos que a gente conseguiu realizar nesse período de doutora Chaguinha. O primeiro ano a gente conseguiu realizar um número significativo, apesar da mudança, da transição, né? Foi um ano difícil, mas a gente conseguiu realizar algumas atividades bacanas, né? Teve atividade de cinema, exibição de cinema em praça pública, oficina de cinema, exibição de peça teatral, exibição de o festival de bandas marciais e cinema e muita coisa. A gente fez várias atividades, né? E apoiando alguns projetos menores. E no segundo ano, a gente deu continuidade a esse processo, esses projetos menores, e o projeto maior do segundo ano da gestão de Thiaguinho realmente foi o Sertão HQ, né? Foi a primeira edição do Sertão HQ, que foi um negócio assim extraordinário, muito maior do que a gente imaginou que fosse. E no ano seguinte a gente teve a inauguração do Centro Cultural, aí fez de novo o Sertão HQ, aí teve a Música das Águas, a inauguração do Mirante, várias atividades culturais e várias assim a longo prazo, né? A gente reabriu a Casa da Cultura, que é um projeto saudoso preto de Chico Jacó, e a filha dele retomou o projeto dele, e a Secretaria de Cultura apoiou, né, através da Prefeitura Municipal. Quer dizer, foram várias atividades, vários apoios, né? A gente sabe que sempre pode fazer mais, né? Mas eu acho assim que para o pouco, para o quase nada que a gente tinha, a gente fazer o que a gente fez, eu fico muito feliz em ter realizado essas atividades, ter conseguido o Centro Cultural, né? E esses outros projetos. Infelizmente, a pandemia desequilibrou tudo isso, né? E a gente está tendo que retomar de novo, né? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Eu tenho certeza que o prefeito Muito Irani, bem. né, vai dar continuidade aos projetos de Chaguinha também na área cultural, né? Ele também é uma pessoa de visão. Quando a gente faz os projetos culturais, ele está sempre acompanhando, participando com a gente também para ver, para conhecer, para entender como é que funciona. E eu acredito que a partir de agora chegar o momento que a gente puder dar continuidade, eu acredito que ele também vai apoiar, assim como a doutora Chaguinha. O dia 6, daqui a pouco eu vou fazer o quadro com você, o porquê, já que nós começamos um pouco atrasado, mas a gente vai fazer o quadro, o porquê com você. Mas antes disso, eu quero saber de você como é que está a lei Aldir Blanc aí para os ativistas, né, e as pessoas que trabalham com a cultura de Coremas. Tem dado um efeito positivo? Como é que vocês têm utilizado esta lei da cultura nacional aí para os artistas? Então, a Lei Aldir Blanc foi um acalento, né, que veio para a cultura, para os artistas, para o movimento cultural, né, acabou que, assim, para não ficar na inércia, né, para que alguma coisa pudesse ser feita. E cada município ele poderia escolher na verdade, são 3 incisos para se trabalhar, mas os municípios poderiam escolher entre 2, né, ou trabalhar 2 deles ou um dos 2. O primeiro inciso era a distribuição da renda mensal de R$ 600. Essa ficou a cargo do governo do estado. Parte da verba que era destinada para o município foi, foi destinada ao estado para que ele pudesse fazer esse remanejamento, né? Fazia o cadastro, tinha logística, recurso físico e tecnológico para fazer o cadastro dos ativistas culturais. Eles iam na internet, faziam o seu cadastro, se tivesse direito, porque tinha os requisitos também, né? Eles iriam receber R$ 600 por mês. Esse ficou a cargo do Estado, não foi Coremas que fez esse gerenciamento, certo? Aí Coremas tinha 2 opções. Poderia trabalhar o inciso 2, que seria distribuição de verba para ONGs, né?
e espaços culturais, mas como a demanda de Coremas era muito pequena e a burocracia era muito para que eles recebessem e depois fizessem a prestação de contas, a equipe, a comissão, decidiu por bem trabalhar só no inciso 3, que era a criação de um edital para produções de obras culturais. A gente lançou o edital, as pessoas, os artistas da cidade e os ativistas culturais se inscreviam nesse edital para concorrer, não era só se inscrever e receber, viu? Você ia se inscrever, aí passou por uma comissão de seleção e 28 projetos foram aprovados. De todas as áreas, de várias áreas, né? Mas de várias áreas. Cinema, esporte, como xadrez, culinária, livro, lançamento de 3 livros e várias atividades. Foram 28 projetos nos mais diversos segmentos. Por conta dessa onda, os projetos não puderam ser realizados, né? Dos 28, apenas 4 foram realizados, né? Porque 3 deles era para ser lançado pela internet e um deles foi lançado no Centro Cultural quando deu uma diminuída na pandemia. O menino achou por bem, o poeta Eduardo Nascimento, ele achou por bem lançar o livro, ele estava tão empolgado e quis lançar logo, e ele conseguiu, nessa brecha entre a primeira onda e a segunda, ele lançou. Mas os outros foram pela internet, assim, aí os outros estão esperando, né, um tempinho para ver se dá uma melhorada, para ver se consegue fazer o lançamento de uma forma mais caprichada, né, para que as pessoas possam visitar. Algumas atividades são para ser realizadas nas escolas e as escolas estão fechadas. E para isso, a lei foi prorrogada, né, até o final do ano. Até novembro, os artistas têm para produzir as obras e lançar as obras, e até o final de dezembro fazer a prestação de contas. Aí, de qualquer maneira, até o final do ano, de uma maneira ou de outra, eu acredito que todas as obras vão ser lançadas, né? De que forma vai ter que ser, ou com pandemia ou sem pandemia, online ou não, de alguma forma essas obras vão acabar sendo produzidas e lançadas na nossa cidade. Muito bem, de Assis, eu vou só pedir um intervalozinho aqui a Pedneto, que é 1 minuto e meio, eu volto, aí vamos fazer o quadro com você, o porquê. Aquele quadro que a gente faz uma pergunta a você, e você vai ter que responder e justificar, né? Aí você já conversei na interna com você como era que era a dinâmica desse quadro, né? A pergunta, é claro, que você não sabe ainda qual vai ser a minha pergunta a você, né? Porque é algo que a gente, nesse momento final, a gente gosta de saber o lado pessoal mais do nosso entrevistado, tá certo? Então aguarda aí, gente, é 1 minuto e 20 segundos, é rapidinho, eu já volto com o último quadro do programa, ponto e vírgula, porque toda conversa tem um porquê. Claro, volto já, aguarda aí. Ei, acelera! Pro Gil Atacarejo! O Gil Atacarejo, mais uma vez, vai presentear os seus clientes com um carro zero! Com um carro zero! A cada R$100 em compras, você ganha o cupom, preenche, deposita na urna e no fim do ano é só torcer! Acelera pro Gil Atacarejo pra comprar muito, gastar pouco e sair de carro novo! Gil Atacarejo, BR-230, saída pra Cajazeiras. Gil Atacarejo, economizar é aqui e de carro zero. Venha conhecer o melhor atacado e varejo da cidade de Souza, Gil Atacarejo. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete e também para você, dona de casa. Preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo. O maior e mais barato, simples e fácil. Vem pro Gil Atacarejo, porque economizar é aqui.
A Prefeitura de Souza, através da Secretaria de Infraestrutura, trabalha em obras de pavimentação de ruas em diversos bairros da cidade. Um exemplo é a Rua Napoleão Pereira, no Mutirão, uma rua muito extensa e que foi calçada em sua totalidade, além de ter sido saneada em toda a sua extensão. Outra comunidade a receber importante benefício foi o condomínio Doca Gadelha, que teve sua principal via calçada e saneada. A pavimentação das ruas valoriza o imóvel, o acesso se torna melhor e a rua se torna mais segura. Prefeitura de Souza, o trabalho não para. Muito bem, estamos cá de volta com o programa Ponto e Vírgula aqui para a sua TV RPB. Hoje estamos conversando com o secretário de Cultura do município de Coremas, de Assis Pires, falando um pouco da cultura daquela cidade. Olha, cidade linda, maravilhosa, terra das águas. Você que não conhece Coremas aqui no interior do estado da Paraíba, quando você vinha aqui para o sertão, passa por aqui, venha para Coremas, visite Coremas, a culinária lá é perfeita, né? Tem um peixe, meu amigo, lá na parede do açude, que é sensacional. Então, também um pôr do sol, que é lindo, maravilhoso em Coremas. Então, antes de qualquer coisa, quando você vier visitar o sertão, lembre da cidade de Coremas, lá, que é muito bonito, com certeza. Secretário de Assis Pires, está preparado aí para o nosso quadro O Porquê? Tô, né? Tem que estar. Então vamos lá, vamos para o quadro O Porquê a partir de agora. Já que nós falávamos de super-herói, se você pudesse virar um super-herói, qual seria o seu? O impacto, né? Seria o impacto. Mas por que o impacto? Porque, assim, eu sou apaixonado pela minha cidade. E eu criei um personagem que tem relação total com a cidade, né? A origem dele surgiu junto com a história da cidade, né? Eu teria vivenciado que eu já tenho interesse. Se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar no passado para visitar a obra do açude, para visitar o nosso passado, conhecer o passado de Coremas, eu já tenho vontade de fazer isso, né? Eu já teria vontade de fazer isso. Aí, se fosse para escolher um super-herói, eu queria ser o Impacto e ter vivido essa época interessante, essa época maravilhosa aqui da história do nosso sertão, né? Que compõe a história do sertão paraibano e do Brasil, né? Um momento importante da história do Brasil. Se você, com impacto, você pudesse transformar algo, o que é que você faria? Assim, que você, com impacto, com o poder do impacto, você poderia transformar algo, melhorar mais algo na cidade de Coremas? Na cidade de Coremas? Nossa, aí é difícil mesmo, viu? Rapaz, eu faria o seguinte, eu na condição de um agente de segurança, né, não oficial, eu iria procurar organizar melhor a cidade, levar mais educação para as pessoas, né? Corrigir as coisas erradas. As pessoas que fizessem alguma coisa errada, eu ia ter autonomia para poder corrigir elas, combater a criminalidade. Se fosse para ser um super-herói, eu faria isso, né? Muito bem. De Assis, muito obrigado pela sua participação. Deus lhe abençoe e continue assim. Você é uma pessoa formidável, né? E tem um caráter incrível. Parabéns pelo seu trabalho aí à frente da Secretaria de Cultura do município. Fica a sua mensagem. Um beijo na minha prima Tina, que está acompanhando aí, e no Caliel, viu? Obrigado. Beleza, eu que agradeço a oportunidade, Geraldo. Muito obrigado aí. Precisando, a gente está à disposição. E quem não conhece Coremas, venha visitar a nossa cidade. Vamos deixar as coisas tranquilizarem mais e vamos retomar o trabalho. Um abraço e boa noite aí para todos. Boa noite, obrigado pelo carinho da audiência, você, meu internauta, fico feliz pela sua audiência aqui com a gente. Obrigado de coração, Deus abençoe a todos e na próxima quarta-feira a gente retorna aqui com mais um entrevistado, com mais uma pessoa que vem participar comigo aqui no programa Ponto e Vírgula da sua TV RPB. Grato mesmo de coração
E hoje, na apresentação de Pereira Júnior, né, na parte técnica de Pedro Neto e lá na direção geral de Dinha. A todos, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima quarta-feira. Tchau, gente. Obrigado a todos. Tchau.